podcast do nosso Redação de Campeão. E eu vou começar hoje de uma forma um pouquinho diferente, porque como eu levei muito tempo escrevendo isso que eu escrevi aqui para um texto que eu estou fazendo, eu vou usar esse trecho aqui, que todo mundo aqui sabe o quanto leva tempo escrevendo, né? A gente leva muito tempo a criar. Então eu vou começar usando aqui a minha introduçãozinha que eu fiz pensando na gente aqui, tá? Primeiro porque eu acho que o podcast de hoje é muito especial, porque a gente reúne aqui a um só tempo professores, né? Que no meu modo de ver são a alma da educação. Eu sempre falo isso, que quem se preocupa mesmo com a educação nesse país somos nós, professores. E assim como os poetas e os artistas, os professores trazemos para o dia a dia a nossa face. A gente passa a vida tirando as pessoas de casa. Na nossa classe que vive de aglomerar, a gente lutou para que todo mundo ficasse em casa, só que sem deixar de aprender. E as medidas sanitárias, inclusive, estão no pacote. Nada menos carismático para um professor do que fazer da câmera o seu palco. No entanto, nós, pessoas que vivem de fazer espetáculos em palcos odiernos de crianças e adolescentes, entendemos que ficar em casa seria celebrar a vida e respeitar a ciência. A gente sabe que desprezar o conhecimento é quebrar a empresa, no caso agora um país. E depois dessa abertura maravilhosa, que não tem nada a ver com o tema de hoje, recebamos os nossos queridos convidados, meus amigos, professores e colegas. Rodrigo Willer, que é professor do curso Positivo e assessor de área de literatura e arte. E meu colega de trabalho, meu querido colega de trabalho, que quando a gente se junta para decidir alguma coisa, a gente leva tipo 15 segundos, né, Rodrigo? Salve, salve, galera. Beleza? Amado amigo, professor e escritor, doutor em História pela Unicamp, pega essa, meu Brasil, doutorando pela USP, desculpa aí. E ele é pai também, ele é pai do homem que gostava dos russos. E, aliás, isso daí ninguém sabe porque ele não divulga, mas é um músico de primeira. Meu querido Rafael Bassi, como tu tá, meu amigo? Tudo certo? Bem-vindo. Tudo certo, obrigado, Cândice, João, obrigado pelo convite tão carinhoso. Eu estava morrendo de saudade de poder conversar com vocês e fazer coisas com vocês, como a gente já fez há muitos anos atrás, de festival de música, de tudo que a gente já bolou antigamente. Agora poder participar desse projeto com vocês, estou muito feliz. Sabe que eu te substituí pelo Rodrigo, né? Porque o Rodrigo hoje é que faz festival de música comigo, só que ele não toca nada. O Rafael é uma das poucas pessoas que eu já vi se emocionar com Taiguara, né? É impressionante isso. Né? É verdade. E eu deixei ela por último, porque ela é a mais que especial. Ninguém tá vendo aí, mas ela é deusa, ela é linda. Aliás, eu não sei como é que ela faz para manter essa cara aí, depois de tudo que ela tem aqui no currículo. Professora, que claro, como todo professor de redação, corrige pra caramba. Mestre em literatura pela Federal, também doutoranda, e ela foi ali para a banca de doutorado grávida e com neném, né, Bárbara? Depois ela vai contar tudo isso. E ela é mãe de 5 filhos. Ana Clara, 4. Cecília, Pedro, Heitor e Raíssa. Foi a última parida, pelo amor de Deus, né? Ela tem no currículo dela ser esposa do Rodrigo, mas tudo bem, a gente releva, ela tem muita coisa boa, né? Para a gente trazer aí. Nossa querida Bárbara Willer, obrigada, Bárbara. Eu sei que a tua rotina é insana com tudo isso que você tem para fazer. Então, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, esse casal lindo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pelo convite, me senti muito prestigiada e meu primeiro recado é: tempo a gente faz. Então, sempre para bons convites a gente tem tempo. Bárbara, como que você dá conta de fazer tudo isso, né? Meu Deus. Faz tudo mal feito. Mentira! Não é verdade. Não posso chancelar isso, porque não é verdade. Não, é Ela sério. faz tudo muito bem feito. Você sabe que eu não tem nada a ver com o que a gente vai falar, a gente já vai entrar no assunto, campeão, mas eu quero só fazer um adendo. Eu me lembro que uma vez eu perguntei para o Rodrigo assim, mas Rodrigo, vocês têm ajuda? Porque, né, eu falei 5 filhos, mas na verdade eles têm 4 crianças e tem o livro que a Bárbara recém lançou, que aliás está sendo um sucesso. E eu perguntei para ele assim, mas Rodrigo, vocês têm ajuda, né? Ele falou assim para mim, claro que nós temos ajuda, imagina, uma vez por semana tem uma pessoa que vai lá em casa ajudar. Que bom! Olha só, graças a Deus, ajuda, porque eu falei,
falei, meu Deus do céu. Mas, enfim, nós estamos aqui reunidos hoje, né? O nosso tema, na verdade, de hoje é um dos temas da nossa aula, que o aluno campeão já tem aí, ou saiu, ou já vai sair daqui a pouco, que é a questão dos clássicos na nossa vida, a função dos clássicos. E nós temos aqui 3 pessoas envolvidas diretamente nesse ensino, no estudo desses clássicos, né? Os livros clássicos, né? A literatura livros clássica. clássicos, desculpe. Por mais que eu e o João estejamos nisso também, né? A gente usa os clássicos para o repertório, mas vocês estão diretamente estudando, né? Vocês, inclusive, o Rafa e a Bárbara estudaram isso em seus mestrados e doutorados que estão fazendo. E nós tivemos uma recente treta literária, digamos assim, do Felipe Neto, que, na verdade, ele fez um grande favor para a nossa classe, que a gente ficou muito tempo discutindo literatura, né? Então, independente ali da opinião dele ou nada, foi muito legal que durante uma semana inteira, vários articulistas, vários professores falaram sobre a questão do papel O Twitter debateu a literatura, quando que isso acontece, né? Exatamente. No meio do BBB. Só por isso já valeu a pena, na verdade. Saiu né? do Carol Conká, saiu do Bolsonaro e entrou na literatura. Então, foi incrível. Então, eu queria começar perguntando para a Bárbara, na verdade, o que ela acha... Eu vou perguntar bem objetivamente, Bárbara. Qual é a função das obras clássicas, dos livros clássicos para a nossa formação? O que você acha disso? Porque o Felipe Neto acha que nós, professores, entregamos, a gente pede para os alunos lerem Machado de Assis e Aloysio de Azevedo, e isso faz com que eles detestem a leitura. Qual é a tua opinião sobre isso? Bom, eu acho que antes de começar a resposta, a gente precisa definir o que é alta literatura e literatura comercial. Eu acho que a gente não consegue desenvolver um raciocínio sem ponderar sobre essas 2 definições. A literatura comercial, ela é aquela palatável, é aquela que todo mundo desfruta numa tarde ensolarada, em frente ao mar, que ela não vai te exigir muito, ela não é que por ela não vai te exigir muito, mas isso não significa que você não vai aprender com ela, isso não significa que você não vai gostar, que você não vai ter sentimentos com ela, mas ela é fácil. Ela é um livro que não precisa do Rodrigo, não precisa do Rafael, não precisa da Cândice para ser entendida. Já a alta literatura, ela é complexa, ela tem camadas, ela tem uma linguagem mais trabalhada ali, mais rebuscada, e às vezes ela tem um contexto histórico muito forte. Então, o papel da alta literatura é te levar para um outro lugar. Ela vai fazer você pensar de uma outra forma, com uma outra visão, vai colocar outros olhos em você. E é por isso que é tão importante trabalhá-la na escola. E o Rodrigo trabalha com as 2 coisas, né, Rodrigo? Pelo que a Bárbara falou, dessa questão da literatura mais comercial e da alta literatura, você trabalha com ambas na sala de aula, é isso? Olha, se dependesse dos alunos, Cândice, a gente trabalharia muito mais literatura comercial, né? Quanto mais seja possível, até por conta, complementando isso, né, do que a Bárbara disse, eu procuro trabalhar mais com a alta literatura, né? Que para mim é uma espécie de alta arte, assim, né? Então, assim, claro, com todo respeito à arte ali da feirinha, né? Do Largo da Ordem e tal, mas aquele é um quadro, aquele é um artesanato que você não vai precisar muito para entender, né? Um quadro complexo, um quadro que tem um contexto artístico, um contexto histórico por trás, ele vai dar muito mais trabalho para a gente, né? E é nesse sentido que a alta literatura dá mais trabalho para a gente também. Então, se dependesse dos alunos, a visão dos alunos muitas vezes é próxima do Felipe Neto. É a ideia exatamente de que eu gostaria de ler na sala um Harry Potter, eu gostaria de ler na sala algo mais simples, um Código da Vinci, eventualmente. Agora, a pergunta é, né, você precisaria de um professor, né, para trabalhar isso? Você precisaria, né, de alguém mediando essa leitura? Ou quando você entrar numa livraria dessas que tem em shopping, infelizmente, aliás, cada vez menos, né? Quando você entrar numa livraria como essa, vão pulular exemplos de best-sellers na sua frente e que você não precisa de uma mediação para trabalhar, né? Então, é claro que em alguns momentos a gente tenta se aproximar do universo do aluno, pegando algo mais simples, algo mais próximo, mas cada vez menos, Cândice. A gente tenta buscar cada vez mais a isso que a Bárbara chamou de alta literatura.
Porque no meu modo de ver, o aluno não precisa da gente para conhecer Harry Potter, não sei, né? Talvez alguns, não sei, mas ele precisa da gente para pelo menos ter ouvido falar em Machado de Assis, né? Uma coisa que me angustia muito, é que a gente nunca vai ter essa resposta, mas é a quantidade, porque nós no colégio, o Rafa já vai falar como é que é a realidade aí em Porto ou no Rio Grande do Sul, mas eu acho que não foge muito do que a gente está fazendo aqui. Nós damos um livro obrigatório para o aluno, pelo menos um por bimestre, né? O Rodrigo falou até recentemente que ele gostaria de dar um por mês para o aluno, que seria como se fosse meta de leitura. E eu acredito que seja um número muito pequeno de pessoas que acabam lendo esse livro no bimestre, né? Até porque para fazer a prova do livro, você não precisa exatamente ler o livro. Você vai fazer uma prova da Federal, você não precisa ler os livros da Federal para poder resolver a prova, né? Mas eu também acho, que daí eu quero perguntar para o Rafa o que ele acha disso também, que a gente, não é para isso também que a gente, né? Também não é a nossa função toda ela, assim, fazer a leitura obrigatória, fazer uma prova de modo que avalie tudo, que não é isso. A minha função aqui é o seguinte, eu te dou essa tarefa que vai ser super bacana, de repente você descobre aí um classicaço que você se identifica, eu não preciso fazer nenhuma prova sobre isso, né? A ideia é que você tenha contato com isso e faça o teu papel também. Então, eu vejo muitos pais criticando, mas essa prova não valia nada, mas não é esse o objetivo, né? De avaliar a tua leitura. A questão é, vamos ler, vamos conversar sobre isso. Rafa, o que você acha dessa treta literária aí que a gente está colocando e como funciona no Rio Grande? Bom, qualquer coisa vocês vão me cortando, porque às vezes eu começo e não paro mais. Então vou tentar fazer o processo de concisão do discurso. Eu acho, eu sempre gosto de um escritor que talvez vocês tenham ouvido falar, que é o Ítalo Calvino, que era um italiano que escreveu um livro maravilhoso, que é um livro de ensaios que chama Por que Ler os Clássicos? E aí a resposta dele é: porque é melhor ler os clássicos do que não lê-los. Só que ele termina o capítulo introdutório dele, que é justamente Por que Ler os Clássicos, contando uma história do Sócrates, o filósofo grego que foi condenado à morte por ficar instigando a juventude a pensar, e ele iria morrer ele foi condenado a morrer bebendo cicuta, um veneno. E aí diz que quando ele estava próximo da morte, esperando que a cicuta chegasse, ele pegou uma flauta e tentou aprender a tocar uma área. E os seus alunos começaram a falar: mas Sócrates, por que o senhor está tentando aprender a tocar uma área agora, se o veneno que vai acabar com a sua vida está chegando? Ele olha, e para mim ele dá a grande lição sobre o conhecimento. Ele olha para os alunos e fala: para aprender a tocar essa área antes de morrer. Eu acho que a gente tem que fazer uma grande mudança na forma de compreensão do conhecimento. Porque a gente precisa dar um sentido para o conhecimento, de que a gente precisa do conhecimento para viver, e não de uma maneira utilitária. E eu acho que isso justifica a leitura dos clássicos. Porque os clássicos, eles são clássicos porque permanecem, e porque se a gente lê a Ilíada, a gente consegue discutir os dramas humanos de um livro escrito há 4.000 anos atrás. Entende? Então, eu defendo muito que a gente tenha que dar um sentido para o conhecimento, que é um sentido de que o conhecimento vai melhorar a tua vida. Eu acho que o ano de 2020 e 2021 mostraram isso. Que, afinal de contas, se a gente não dá sentido ao conhecimento, as pessoas não querem tomar vacina. A nossa crise política, eu acho que tem muito a ver com a crise de conhecimento, né, Rafa? A crise de conhecimento. Tem um anti-intelectualismo que está na moda, né? Então, tudo isso do conhecimento que você fala tá muito na moda. E aí, eu até queria complementar aquilo que o Rafael falou. Nesse sentido, uma prova do livro, por exemplo, é um tiro no pé, né? Porque, na verdade, o aluno ele vai totalmente buscar o conhecimento pelo utilitarismo, né? Simplesmente para ir bem na prova, para tirar nota, né? Perfeito. Então, muitas vezes, até a Candice falou, né, do pai que comenta: mas essa prova não vale nada, ou valeu muito. Cara, a experiência da leitura, né, a relação que você vai ter com a arte como um todo, ela é muito maior, né, independente do que como você vai avaliar isso, né?
O resultado você vai ver na vida daquele sujeitinho alguns anos depois, né? Ou, às vezes, nunca, né? Dependendo da situação, nunca mais, né? Mas a prova, na verdade, certamente é um tiro no pé. Ela é o anticlímax nessa situação de fazer o cara ler por ler, de ler o clássico por ler o clássico, né? Como diz o Ítalo Calvino mesmo. A gente ainda vive isso em sobre casa muito, porque especialmente o nosso filho mais velho, Pedro, foi exatamente isso. Ele sempre leu os livros e tal, né? A gente sempre acompanhou de perto isso, e não foi uma ou duas vezes em que os colegas dele que não tinham lido o livro iam melhor na prova do livro do que ele. E daí é todo esse trabalho de que, ó, você lê não por conta dessa prova e tal. E hoje a gente vê que faz diferença, né? O texto dele é muito bom e tal, e é uma construção ao longo do tempo. Mas tem esse momento ali, né, que é difícil de você lidar, porque tem essa questão utilitarista. A Bárbara ia falar alguma coisa. Sobre o anti-intelectualismo, talvez seja um pouco exagero da minha parte, e certamente é, na verdade, mas eu senti que são essas sementes de Felipe Neto que fazem florescer o anti-intelectualismo, porque respeito a jornada dele, @Lumena aqui, né? Mas ele não tem formação, ele não tem o anteparo acadêmico que professores e estudantes têm para discutir sobre isso. Então, ele traz de uma forma meio vulgar esse debate à tona, com respostas simplistas. E como ele tem muitos seguidores, ele tem muita gente que o acompanha e concorda com tudo que ele fala, aí tem sabor de verdade isso que ele diz. E daí isso me acendeu uma luz. Eu falei, é assim que nasce. É assim que daí pessoas que passam 2, 4, 6 anos estudando têm a sua opinião, às vezes denegada, né? Às vezes reprovada, porque o Felipe Neto, que é um best-seller, convenhamos, concordemos com isso, né? Gostemos ou não, fala, não, gente, chega de Machado de Assis que é chato. Daí as pessoas, olha, esse aí sabe o que está falando. Mas você sabe que até tem uma situação que eu falei em sala de aula sobre isso do Felipe Neto, né? Eu comentei em praticamente todas as minhas salas desse ano, quando deu tempo, ainda antes, né, da nova parada agora, eu comentei sobre o fato, só a situação do Felipe Neto saber quem é o Machado de Assis, saber quem é o José de Alencar, já mostra que ele está, digamos assim, numa casta diferente do que boa parte aí dos best-sellers. O Felipe Neto ele estudou nas melhores escolas, porque ele teve contato com isso. Goste ou não, ele teve contato com isso. A grande realidade, a gente sabe, infelizmente, na escola pública do nosso país, é que as pessoas mal ensinam a gramática, mal ensinam a língua, né? Que dirá entrar na literatura. Então, o fato dele conhecer e até colocar isso em debate, por um lado, como a gente começou, né, inclusive aí a nossa discussão, acabou sendo bom, né, porque, afinal de contas, é um cara que, mal ou bem, mesmo depondo contra a literatura, ele era um conhecedor da literatura, né? O que a gente espera depois, futuramente, dos nossos alunos, gostando de ler ou não, que eles tenham pelo menos uma opinião, que eles tenham passado por esses clássicos, né? Esse é o nosso trabalho diário aí da sala de aula, de fazer com que o cara conheça, né, do Machado de Assis a Carolina Maria de Jesus, né? E um pouquinho de obrigatoriedade me parece que não faz mal a ninguém, assim, né? Tem muita gente que pergunta, como é que faz para o adolescente ler, né? Acho que todo mundo tem esse tipo de pergunta o tempo todo. Eu não tenho uma resposta, eu não sei dizer como é que faz isso, mas eu acho que um passo é mandar ele ler, assim, agora é esse momento, ter algumas metas de leitura, essa questão de indicar o livro, então esse questionamento do Felipe Neto de obrigar, o primeiro que eu não acho que exatamente é uma obrigação, e depois que eu acho que um pouco de obrigação também não faz mal a ninguém, né? E é interessante como a gente não questiona outros conteúdos de outras matérias, né? Mas o aluno né, não vai gostar de matemática se ele estudar O função. tangente é meio chato. Mas a origem dos ventos vai ser um saco para estudar geografia. Então, assim, isso estuda porque, enfim, talvez a gente possa reformular o currículo, contextualizar melhor. E outra coisa que eu acho é que, mesmo a cultura popular, ela vem também dos clássicos, né? O Pedro Bial, por exemplo, é um cara que eu acho bacana, eu gostava quando ele fazia as aberturinhas lá do Big Brother Brasil, mas certamente ele não ficou vendo o Big Brother para fazer o que ele faz, né? O próprio Paulo Coelho não leu o Paulo Coelho para escrever o que ele escreve. Então, aquela moça lá que escreveu Harry Potter, a J.K. Rowling, certamente não ficou lendo Harry Potter para escrever o Harry Potter, né? Se é que dá para entender o que eu quero dizer. Então, o fato é que os clássicos também nos fazem criar até a cultura popular, né? Eu acho que nesse sentido, só deixa eu contribuir um pouquinho,
eu acho que nesse sentido a gente precisa também de uma ação que, obviamente, isso é visível, que de uns anos para cá, com o crescimento absurdo das redes sociais e do vício que as pessoas têm nos aparelhos eletrônicos como celular, ficou mais difícil ainda. Mas eu acho também que há uma forma de a gente conseguir construir uma coisa que cada vez mais os jovens não têm, que é a vontade da leitura. E aí eu acho que algumas ações são efetivas. E eu lembro de uma delas que foi contigo, Cândice, quando tu levou o José Roberto Toreiro para o colégio e indicou Terra Papagaio. Foi o Entende? ponto alto da minha vida. Eu me sentia caminhando com a Xuxa do meu lado, Neymar. Eu estava com o Toreiro. Ninguém sabia quem ele era. Eu fiquei sem lavar meu carro uns 3 anos, assim. Aí, Para ó, não tirar no aquela hora mínimo. do Toreiro. Puxa, então eu posso ficar feliz, né? Porque o livro de leitura obrigatória da primeira série nesse exato ano no Positivo é Terra Papagaio, olha só, né? Então, Mas acertei. é isso que eu falo. Quando tu coloca... Eu, quando dava aula de Segundo Reinado, eu sempre indicava no final, eu falava bem assim, olha, leiam para saber um pouquinho sobre essas histórias pessoais do Rio de Janeiro, nos anos 1880, leiam Xangô de Baker Street, do Jô Soares. Aí os alunos ficavam assim, do Jô Soares? Eu falei, e mais? É uma história que o Dom Pedro II compra um violino Stradivarius muito caro e dá para uma amiga dele. E o violino é roubado, e daí uma atriz francesa indica para ele convidar um detetive inglês. Quem? Sherlock Holmes. Aí os alunos abriam um olhão assim, eu falei, como assim? Sim, o Sherlock Holmes viria até o Brasil para ajudar Dom Pedro II a descobrir onde estava o violino. E aí eu falo, isso faz com que o aluno se interesse e ele comece com o hábito da leitura, porque, como tu mesmo disse, Cândice, o aluno não vai, muitas vezes o aluno não vai partir diretamente para os clássicos. Os clássicos, eles são fundamentais, só que o problema é que nós não temos mais leitores. Então nós vamos ter que encontrar um jeito de termos leitores, né? Eu lembro que há uns anos atrás, significa quase 20, o que é bem preocupante quando a gente começa a usar esses exemplos. Eu lembro de uma coluna que vinha no final da Super Interessante, de um cara que passou em primeiro lugar em medicina na USP, que era uma coluna que eles convidavam alguém para escrever. E eu lembro do nome da coluna, que era Ninguém Começa a Ler Lendo Macunaíma. Porque a gente precisa compreender mais sobre literatura para entender Macunaíma. E aí a função do professor em sala de aula ela é fundamental. Mas agora, imaginemos uma pessoa que a única leitura que ele fez foi, sei lá, se é que ainda se lê um Gibi da Mônica. E aí ele cai direto no Macunaíma. Ele precisa da mediação. É por isso que a função do professor na escola é apresentar. Porque aí eu lembro de uma outra coluna também super interessante, que era de um senhor que estudou nos anos 60, ensino médio, e ele falava bem assim, quando eu estudava, nós também não gostávamos de ter aula, a gente também gostava de pular o muro do colégio, mas eu sabia quem era Guimarães Rosa e sabia que ele era importante e sabia que era um problema eu não saber mais sobre Guimarães Rosa. Então eu acho que a gente tem um processo, como vocês mesmos falaram que estão fazendo, aqui no Rio Grande do Sul também tem isso. Tem um amigo meu que dá aula de literatura no colégio e ele fez um negócio incrível. Sabe esse José Faleiro, que agora está fazendo sucesso, que ele foi publicado pela editora Todavia, um livro Os Supridores, que conta a história de 2 caras que são caras que colocam coisas nas estantes do mercado. E ele explodiu, está vendendo horrores, que é uma história de 2 caras de vila. E esse meu amigo, ele colocava entre as leituras obrigatórias o primeiro livro desse escritor, que chama Vila Sapo, que eram histórias de uma comunidade carente aqui de Porto Alegre, eram contos de uma comunidade carente. Então a gente precisa fazer essa mediação no meio educacional, tentar achar formas do aluno ler e inserir o clássico e mostrar que o clássico é demais. Eu vejo que o Rodrigo faz isso muito, eu acompanho muito ele, né? Ele conta as histórias para os alunos e os alunos têm vontade daí de ler o livro, né?
Então, a Carolina, os Por slides... muitas vezes, assim, né? Eu já ouvi aluno vindo falar, professor, nossa, eu fiquei com muita vontade de ler esse livro. E, assim, às vezes eu tenho que me segurar para não falar, não, mas é que esse livro é uma droga, na verdade. Fui eu que fiz ficar interessante, né? Porque... Mas acho que o nosso papel é um pouco isso mesmo, né? É plantar essa semente para fazer com que o cara vá descobrir. De repente, ele também vai achar uma droga, mas, de repente, ele vai gostar daquele livro que é o que eu não gosto, né? Eu acho que a gente tem que oferecer esse cardápio para o aluno. Eu acho que daí também reside o papel, né, da gente ter uma escola unificada, desde o Fundamental 1, do Fundamental 2, né? Então, eu penso assim, como professor de ensino médio, de curso, né, de pré-vestibular, eu já não estou mais na época de dar o Harry Potter para o meu aluno ler. Se tinha algum momento dele ler Harry Potter, dele ler Série Vagalume, que, aliás, foi como eu me iniciei na leitura da editora Ática, isso seria lá no Fundamental 1, na virada para o Fundamental 2. Aí ele vai ter que começar, de repente, a ler uma versão adaptada dos clássicos, ou seja, claro que aos poucos esse processo, né? E eu acho muito engraçado quando, por exemplo, os alunos vêm dizer isso, né? Nossa, mas eu nunca li um grande livro. Mas aí você vai perguntar para ele o que era o livro obrigatório do 8º, do 9º ano, e a gente vai ver, por exemplo, que o cara leu, né? Viagem ao Centro da Terra, que o cara leu 20 Mil Léguas Submarinas, que ele teve indicação de ler H.G. Wells. Então, quer dizer, ele teve essa opção na vida dele. E ele é que não leu, na verdade, né? Então, daí quando cai no ensino médio, daí eu sou obrigado a ler, né? Aquilo que é o Machado, que é o José de Alencar, que são os modernistas, enfim, claro que daí há uma dificuldade, né? Em relação a isso. Mas eu acho que é fundamental essa trajetória, né? Essa caminhada até o aluno chegar no momento de, daí sim, trabalhar os clássicos, né? Uma coisa que me despertou, eu nem sabia que era clássico, né? Quando eu era pequena, agora eu já vou denunciar aqui a minha idade, tinha aquelas minisséries da Globo que eram baseadas nos clássicos. Então, eu conheci Diadorim com a Bruna Lombardi, entendeu? Mas conheceu pelo canal Viva, certamente. Aqui, tá pelo reprisando canal agora. Viva, lógico, tá reprisando, Pelo lógico, canal Rafa, Viva claro, agora na reprise, não. lógico. Quando eu descobri que Diadorim era uma mulher, eu chorava compulsivamente, mas eu não sabia que era Grande Sertão Veredas, entende? Eu só achava que era uma minissérie, eu era nova, era um bebê. E aí, quando eu descobri que eu falei, gente, Euclides da Cunha, eu sempre falo para o Rodrigo que eu acho a vida do Euclides da Cunha tão mais legal do que os sertões dele, eu acho tão interessante. Era Fischer, né? O seu esplendor. Serana de Assis, né? Então, o próprio filme daqueles meninos de rua, como é que é o nome do livro do... Eu tô com demência, gente, eu tô esquecendo todo o nome da Zélia Gattai. Jorge Amado, pelo amor de Deus. Jorge Amado. Então eu conheci muito através do cinema e das minisséries da Rede Globo. E depois, quando eu fiquei adolescente... O Incidente em Antares, né? Incidente em Antares. Incidente em Antares, Não, uma minissérie maravilhosa. Me parece que a gente tinha uma produção assim audiovisual mais literária, talvez na nossa infância, né? E pode citar aqui ainda A Vida Como Ela É, no Fantástico, né? Do Nelson Rodrigues, Memorial de Maria Moura, né? Bom, na verdade, a novela Tieta, né? A Vida Como Ela É, na verdade, foi o que me fez me apaixonar pelo Nelson Rodrigues, e 2 dos meus TCCs da vida terem sido sobre o Nelson Rodrigues, né? Porque eu me apaixonei pelo Nelson Rodrigues vendo ali A Vida Como Ela É. Né? É engraçadinha também, né? Aquela novela que fez muito sucesso, que é a Avenida Brasil, né? Nunca sei se é Avenida Brasil ou Avenida Paulista, mas com a Avenida Brasil, com a Carminha e com a Nina, que tem como pano de fundo o Primo Basílio, né? Certamente. Então, assim, é incrível o que a gente pode pegar até da televisão e fazer com que esses alunos... Eu me lembro que o Pedro era muito assim, eu contava as histórias para ele e ele tinha muita vontade de ir atrás e de ler. Claro que não são todos os alunos assim, mas essa contextualização pode ajudar, como vocês bem falaram, né? Mas saindo um pouco dessa questão dos clássicos e não saindo totalmente, a gente teve também recentemente uma outra treta, que foi a reedição do livro do Monteiro Lobato, que foi Reinações de Narizinho. A Cléo Monteiro Lobato relançou esse livro. Bisneta dele, né? A bisneta dele relançou esse livro, retirando alguns trechos racistas, porque diz a lenda que o Monteiro Lobato, vocês devem saber melhor do que eu, que ele era racista efetivamente, não era só de uma época, mas ele era efetivamente racista. Ela falou que ela queria tornar isso mais perto do nosso valor social de hoje.
E aí tirar esse ranço, né, que tem alguns trechos que não fazem a menor diferença, então chamar de beiçuda, tem a pele preta, mas a alma não que ela achou que isso se tornaria mais em acordo com a nossa realidade. Rafa, você concorda com esse tipo de edição? Você já teve isso na tua vida de docente, de usar obras que tinham um caráter tão pesado, mas que era de uma época? O que você acha disso? Até como professor de história, né, que você trata desse período, né? Eu, em relação ao Monteiro Lobato, eu tive duas experiências ano retrasado muito interessantes. Eu fiz um seminário aqui na PUC do Rio Grande do Sul com um cara que é muito especialista em Monteiro Lobato e escritor de livros infantis, que é o Antônio Hoffeld. E do seminário ficou muito claro, de fato não tem mais discussão sobre se Monteiro Lobato era ou não racista. Ele era racista. Ponto. E aí depois eu fui convidado até para um bate-papo numa livraria com uma jornalista aqui que é do movimento ela é como se fosse a coordenadora dos vários movimentos negros de Porto Alegre. E eles achavam que eu ia defender o Monteiro e eu cheguei assim, olha, a primeira coisa que eu vou dizer é que ele era racista sim, ponto, não tem essa, não tenho o que falar. Aí entra a parte histórica. Eu acho que existem tantas outras coisas para inserir uma criança na leitura pós Monteiro Lobato que eu penso que não há mais necessidade de dar um Rei Nações de Narizinho para uma criança hoje, porque a gente tem um leque de tantas outras literaturas dos anos 80 para cá, infantil, uma literatura infantil com uma profusão de produção que é um negócio inimaginável. E eu acho que o Monteiro Lobato ele é um objeto de estudo no qual a gente não pode cometer o grande erro do historiador, que é o anacronismo. E é por isso que o Monteiro Lobato tem que ser objeto de estudo em sala de aula. Porque a gente tem que entender ele como produto de uma época. E de uma época em que ele revolucionou a leitura no Brasil. Nos anos 30, 40, que ele fez tudo aquilo que era novo, porque ele estava encantado com o estilo Disney de produção, ele fez os livros dele. Bom, ele vendia milhões de livros. Milhões. Quando que outro escritor brasileiro no Brasil vendeu milhões de livros? Você não vendeu, Rafa? O teu russo lá não foi? Não chegou perto milhões aí? Não, eu tô no 1 ainda. E aí é isso. Então eu acho que hoje ele é objeto de estudo em sala de aula. Mostrar, olha, era assim, produto de uma época, teve a sua importância na produção e traz muitas questões que são de cunho racista, sim. Agora eu vou perguntar a opinião do outro lado, né? Que na verdade você é como historiador e agora vamos perguntar de pessoas que estão nessa área de docência da literatura. Bárbara, o teu mestrado é sobre literatura, né? É em literatura, não é? É exatamente sobre literatura cor-de-rosa, que ela é uma literatura mais comercial. No entanto, nem por isso é menor. Foi uma tentativa, tomara que frutífera, né, que eu tentei empreender no meu trabalho, de que não é porque é uma literatura com um adesivo, assim, às vezes de preconceito, literatura de mulherzinha, né, cor-de-rosa, que ela vai ser ruim. Ela só é mais fácil, aquilo que nós estávamos falando. Mas falando sobre isso que a gente estava conversando agora, essa higienização da obra do Monteiro Lobato me preocupa muito, muito. Falando em Twitter também, eu sou uma usuária bem assídua do Twitter, e outro dia eu li algo que me doeu, assim, porque havia lá um tweet falando assim: por favor, escritores, parem de escrever histórias com assédio, abuso, violência, porque isso dá gatilho. A gente não quer ler isso. E tinha muita curtida, muita. E eu fiquei assustadíssima, porque a literatura é o palco mais privilegiado de todos para a gente trazer esse tipo de debate. A gente não pode fingir que não existe. A gente pode, a partir da literatura, debater e tentar combater e tentar ensinar que é errado, que não pode. Mas a gente não pode tirar da literatura e transformá-la só em cor-de-rosa, só falando que as pessoas se amam e todos somos bons. Não é assim.
A literatura, ela vem para impertigar, para cutucar, para irritar a gente. E se não existe a literatura, quando, como que a gente vai fazer isso, né? Concorda, Rodrigo? Você que está em sala de aula, lê um Negrinha, assim, para um público infanto-juvenil, você acha que é uma boa O reflexão? Negrinha, até na verdade, é onde o Monteiro Lobato ele é menos racista, na verdade, né? No Negrinha, se você for ficar só no Negrinha, você vai achar que ele não é racista, na verdade, né? Mas por todo o restante da produção dele, né? E como já pontuaram, né? A Bárbara, o Rafael e você também, o Monteiro Lobato é racista e ponto. Agora, a gente realmente, né? Não tem como, né? A gente estudar o Monteiro Lobato sem estudar ele como fruto de uma época, né? É para isso que serve, né? A contextualização. É como eu digo para os nossos alunos, né? A literatura ela vai fazer aquela ponte entre a língua e a história. Por isso que a gente começa com o contexto histórico, é por isso que a gente vai entender o momento em que viveu o Monteiro Lobato, é por isso que a gente vai entender, né? Até as motivações dele, na verdade, né? A gente tem que lembrar que no momento que o Monteiro Lobato viveu, a virada do século XIX para o século XX, estava na moda ser racista. As teorias acadêmicas falavam em higienização racial e tudo mais. O próprio Euclides da Cunha, que a gente citou agora há pouco, o cara vai lá para os sertões tendo aquela visão determinista, né, totalmente do século XIX. Tudo bem que quando ele chega lá, e por conta de tudo que acontece, ele meio que é obrigado a voltar atrás, né, se retratar com a visão que ele tinha. Mas a gente tem várias e várias passagens extremamente racistas em Os Sertões também, né? E nem por isso a gente vai deixar de estudar o cara, né? Agora, o problema é estudar fora de contexto, né? O problema é você colocar o negócio como se aquilo fosse a visão de hoje, né? E é exatamente aí que está o papel do professor, né? O trabalho conjunto, muitas vezes, né? Do professor de não só de história, de literatura, mas do professor de geografia, de sociologia, de filosofia, trabalhar todas essas vertentes aí, né? Dentro da literatura do cara, né? Então, claro, como disse o Rafael, também, né? A Bárbara já pontuou aqui, né? Já mostrando essa ideia de que era racista e ponto, né? Eu fiz uma disciplina na UFPR com uma aluna especial, né, do mestrado de literatura, uma das maiores estudiosas, né, de Monteiro Lobato, né, que a gente tem aí no Brasil, e ela mesmo fala, gente, a gente não pode esquecer a época que viveu o Monteiro Lobato, né? E mesmo assim, com todo esse racismo, com tudo isso, o cara foi genial, né? Por ter criado a literatura infanto-juvenil, por ter criado a primeira editora de livros 100% brasileira, né? Por ter publicado os primeiros modernistas, né? Quer dizer, e assim, talvez ser preconceituoso era da área dele. Vamos lembrar, por exemplo, o artigo que ele escreveu contra a Anita Malfatti, antes, né? Da Semana de Arte Moderna, em que ele vai meter o pau, não propriamente na Anita Malfatti, mas que ele vai meter o pau na arte moderna como um todo. Vai demonstrar uma incrível miopia ao falar mal de impressionismo, de expressionismo, coisas que tinham vindo para ficar, né? O cara fala mal do Picasso. Então, compare aí, né, na fila do pão quem é o Picasso, quem é o Monteiro Lobato, né? Quem é que estava com a razão, né? Então, é claro que o Monteiro Lobato, assim, talvez fosse dele, né, esse preconceito. E, obviamente, a gente não está livre de estudar isso. Pelo contrário, a gente tem que usar isso. Usar para mostrar marcas de uma época, marcas de um tempo, né? Até como exemplo do que nós não devemos fazer, não devemos repetir, né? Então, realmente, me preocupa muito também essa questão dessa higienização, como chamou a Bárbara, né? Da ideia, vamos limpar, vamos tirar, né? Acho muito esquisito. Parece uma tentativa, né, especialmente por ser a bisneta dele, de salvar a obra do Monteiro Lobato, né? Como Limpar o a barra Rafael, né? É isso mesmo. isso, como o Rafael falou, já tem tanta obra, de algum modo teve até um editorial da Folha de São Paulo que falou assim, ó, ali tem que ser esquecido. Claro, tem uma frase meio de lacração, não é ser esquecido completamente, mas não é mais o caso de trazer para criança o Monteiro Lobato. Ele não é mais para criança, né? Ele representa outra coisa. Ele vai entrar num estudo como a gente estuda, sei lá, o Cortiço para ver o que eram as condições de moradia e tal na época do Rio de Janeiro. Você vai entender muito mais. Então fica um pouco disso, é uma tentativa de salvar a arte de um cara que talvez tenha passado. Isso também, né, o fato dele ser racista não significa que a gente vá cancelá-lo, né, para usar um padrão Lumena aí, né? Não é cancelar de algum modo, porque senão acontece o que a gente dá para fazer um outro podcast, né, que foi a história da derrubada das estátuas e tal, que sempre que a gente for querer encontrar defeitos nas pessoas, vai ser. O Rafael é um escritor, mora no Rio Grande do Sul, daqui a alguns anos, alguém vai falar assim, ó, livro super premiado, ó, mas tem essa foto dele num churrasco.
Pode ser que daqui a algum tempo comer carne seja uma coisa horrível. Ó, e ele comia carne, imagine isso. Então tem um pouco E disso. não pretendo parar. O que é pior. Ele se orgulha disso, veja que E absurdo. me orgulho disso. Certamente, né, julgar o passado pelos olhos esclarecidos do presente talvez não seja a melhor opção. Mas eu tenho bastante coisa ainda para falar, mas eu vou entrar nos quadros, porque também, né, a gente não pode ficar a manhã inteira, infelizmente, conversando aqui, que a Bárbara, eu tenho 4 filhos ali, que eu já falei, mas eu queria perguntar para a Bárbara e para o Rafa, que não tem exatamente a ver com esse debate, mas é uma curiosidade que eu tenho, e nós temos alunos, né, que perseguem também esse mundo da escrita, né, de ser escritor, enfim. É possível viver da escrita no Brasil? Rafa, é possível? Você vive da escrita? Você escreveu um livro, inclusive eu quero que você fale do teu livro. O livro, né? O premiado livro foi premiado em Lisboa, não foi, Rafa? Foi premiado em Lisboa. É possível viver da escrita, Rafa, no Brasil? Levando em consideração a escrita em suas mais variadas vertentes. Eu não vivo da escrita porque eu vivo da docência. Mas aqui na PUC tem um precursor que ficou bem famoso, porque ele tem hoje a oficina de escrita criativa mais antiga do Brasil, que é o Assis Brasil, que ele conseguiu montar um curso de mestrado, doutorado e agora até mesmo um tecnólogo em escrita criativa. E então ali se aprende todas as questões sobre a vida da escrita. Então é possível trabalhar com tradução. Eu tenho vários amigos que são tradutores, que são capistas, que vivem do mercado editorial, que são editores e que são escritores também. Então viver da escrita no Brasil, só da escrita, é bastante improvável. Mas o mundo dos livros permite com que a pessoa consiga outras atividades, né? Então, às vezes, consegue uma coluna no jornal aqui, outra coluna no jornal lá, consegue uma tradução a cada 2 meses, o que consegue fazer com que as contas estejam bastante tranquilas. Roteiros, né? Escrever Roteiros, exato. Tem uma amiga que é até vizinha de prédio, que ela escreve roteiros, porque, afinal de contas, principalmente os canais das TVs a cabo, eles têm uma produção muito grande de séries nacionais. Então, existe possibilidade de viver do mundo dos livros, eu prefiro dizer assim, do que da escrita propriamente dito. O Toreiro falou que ele escreve roteiro para poder sobreviver. Para poder sobreviver. Os livros dele, Toreiro, né? O Toureiro, né? Que tem um monte de Toreiro. E você, Barbarella? Eu sei que você é muito bem casada com um professor de pré-vestibular, milionário neste país. Meu mecenas. E você? O que você diria? Dá para a gente viver da Raíssa? Olha, a Raíssa foi lançada dia 14 de novembro, então ela ainda é uma recém-nascida que não está me dando tantos frutos assim. E também, sendo bem honesta, não lancei com intuitos de enriquecer, até porque eu sabia que seria um caminho bem difícil, bem de muito sacrifício, né? E eu tenho minha outra carreira, como o Rafael disse, eu escrevo posts, eu trabalho como redatora muito, então eu consigo dinheiro sendo redatora, mas para o livro em si, até porque o primeiro livro é bem difícil você conseguir reverberar tanto, ou você ganha um prêmio muito notório, como o caso do Torto Arado, né, que elevou o autor assim ao estrelato de uma forma muito repentina, ou você vai criando, vai semeando aos pouquinhos até conseguir ter um nome. O primeiro livro, há uma autora chamada Sabina Anzoateg, ela é aqui de Curitiba, ela trabalha muito como roteirista, premiada como roteirista, ela tem 3 livros lançados, e eu fui pedir conselho para ela, falei, vale a pena, né, que você estava com medo. Ela falou assim, não se engane, o primeiro livro vai comprar quem gosta de você. Eu falei, e é isso mesmo, quem te apoia, quem já te conhece, porque primeiro, você quase não vai ter entrada em livraria,
A menos que você já entre com um selo muito forte, assim, Companhia das Letras, um Todavia, um Record. Se não, se for uma editora menor, você vai ficar muito restrito, vai ficar muito nichado. Então, a pessoa vai entrar na livraria Curitiba e não vai encontrar você. E como que se conhece? Daí é um trabalho de divulgação, você tem que... É uma carreira mesmo. O Rodrigo e eu sempre comentamos sobre o professor Cristóvão Teza, com o qual tivemos muito prazer de ter aula, e hoje ele já não trabalha mais na Federal, né? Já pediu para sair para investir nisso, porque daí ele precisa ir em palestra, ele precisa estar nas feiras, dar entrevista, é uma carreira inteira para ser escritor. Claro, consegue viver, mas aí teve o brilho de dar muito certo o Filho Eterno, que foi um livro super premiado, virou livro e tal, ganhou um monte de título e de dinheiro, porque essas premiações têm um lucro bem expressivo para o autor, e hoje ele consegue, mas é uma carreira, não foi assim, lancei hoje, ano que vem eu consigo já só viver disso. Não, é realmente uma jornada. Eu não me aguento, eu sempre tenho que dar o meu pitaco aqui também, né? O caso do Cristóvão Teza, ele é bem emblemático por conta disso até, né? Nós éramos alunos dele quando ele lançou o Filho Eterno, e no ano seguinte ganhou o Jabuti e pediu a exoneração da UFPR. Então, quer dizer, o Filho Eterno não é o primeiro livro dele, não é o segundo livro dele, já é tipo o quinto, sexto livro dele. Então, quer dizer, olha o esforço que ele teve que empreender enquanto isso. E antes disso, ele fazia o quê? Ele vivia da docência, né? Quer dizer, então aí que tá, ele vivia de ser professor, era ali que ele pagava as contas dele, e aí ele resolveu apostar, quando ele conseguiu, né, fazer isso. É diferente do Milton Ratum, que no Relato de um Certo Oriente emplacou o Jabuti já no primeiro livro. Legal, então ótimo, beleza. Às vezes acontece, né? Às vezes vai ser uma carreira toda buscando e tentando, né? Então, realmente, eu concordo aí, né? Tanto com o Rafael quanto com a Bárbara. Dá para viver disso, mas assim, é um esforço, né? Você precisa canalizar muito esforço para isso. Precisa de muito processo criativo também, né? Tem que ter tempo para isso, e às vezes você tem que trabalhar e daí não tem tempo para isso. Fala, Rafa. E o Milton Ratum tinha uma certa estabilidade financeira familiar, né? Porque o primeiro livro dele, ele levou acho que 6 anos, o Relato de um Certo Oriente. E o Teza, a gente também não pode não pode esquecer que o Trapo, que para mim é até melhor do que o Filho Eterno, foi rejeitado por mais de 20 editoras. Exatamente. Aí está o processo da caminhada, né? De você não desistir, né? O baita livro e o Trapo é tipo 10, 15 anos antes, né? Do Filho Eterno. Sim. Então, durante muito tempo ele teve que conciliar as carreiras, né? E quando ele saiu da Federal, ele pegou uma coluna na Gazeta para pagar as contas, né? Durante um tempo também, assim, né? Então, demora até o cara conseguir viver disso mesmo, né? A ideia é bem glamurosa, né? Você ser escritora, mas os boletos, eles não veem. Até porque tem a história da J.K. Rowling, né? Que ela estava grávida, filho, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Vou escrever um livro, e ela ganhou algum dinheiro, né? Mas é exceção, né? Tipo, eu vou jogar bola para ganhar que nem o Neymar, né? Acho que não. O glamour de você poder, assim, né? Quando eu chegar no hotel e for preencher a ficha ali, profissão, escritor, pô, é sensacional, né? Mas para você chegar nesse nível é complicado, né? É isso aí, galera. Então a gente vai agora para os nossos quadros maravilhosos. Então, só relembrando, né? A gente vai começar com o quadro Cecília Meirelles. Eu já vou falar o nome do quadro e aí vocês vão escolher um dos dois. Então vamos lá. É o nosso quadro Cecília Meirelles. Isso ou aquilo? Mestrado ou doutorado? Doutorado. Doutorado também. Rodrigo e João. Doutorado, é onde eu quero chegar. Eu não estou nem no mestrado ainda, mas é lá que eu quero chegar. Então, doutorado. Mestrado. Só para discordar. Só para discordar. Juliette ou Gil? Juliette. Gil. Carol Conká. Machado ou Guimarães? Machadão. Machado. Machado. Pô, Machado. Você vê como é unanimidade mesmo, né? Não tem como. Não tem jeito mesmo. Curitiba ou Porto Alegre? Buenos Aires. Curitiba. Curitiba.
O único lugar possível no mundo, Curitiba. Eu, Curitiba, adotei a cidade. Paranaguá, vale. Eu sou Paranaguá. Morretes. Bolsonaro ou Carol com K? Suicídio. Satanás. Darth Vader. Satanás. Lúcifer. Bem mais inteligente, mas, né? Milton Ribeiro ou Weintraub? Tá pegando Cristóvão pesado, hein? Buarque. É um homem de educação, é isso aí. Rafa. Renato Janine Ribeiro. Renato. Bárbara. Bárbara Willer. Eu volto na Bárbara também. Clarice Lispector ou Bárbara Willer? Clarice, né? Bárbara, né? Vou dividir meu voto. João Felipe. Ah, Bárbara. A Clarice também tem um passado complicado, esses livros, como domesticar as empregadas e tal. É mais a mulher do tempo. Tom ou Vinícius? Deixa eu ver. Acho que Ele mostrou, para quem tá ouvindo, ele mostrou o livro ali do Tom Jobim. Eu amo os dois. Vinícius de Moraes. João. Eu ouço muito, eu gosto de ouvir mais o Tom, né? Maestro completo e tal. Mas se fosse para escolher a vida, eu viveria a vida do Vinícius. Nossa. Não se esqueça que o Vinícius de Moraes casou 9 vezes, né? Mas eu com a mesma mulher, no caso. Mas eu casei 9 vezes. Eu tô mais no caminho do Vinícius do que o João Felipe, mas tudo bem. Chico ou Caetano? Amo os dois também. Vou ter que apertar os 2 botões ao mesmo tempo na urna ali, né? Tá sendo cruel, Cantes. É verdade. Ninguém consegue escolher entre um, João Felipe? Não. Chico. Eu, claro, amo os dois, com certeza. Mas o Chico tem uma questão da letra, do poema, né? Mais apurado, mais cuidado, assim. É que o Chico é um gato. Lindos olhos verdes. Isso. Mas só o Caetano estacionou no Leblon com tamanha elegância. Exatamente. Escrever ou tocar violão, Rafa? Escrever. Acho que escrevo melhor do que toco violão. Bom, os 3 vão falar que não sabem tocar violão, né? Então... Eu não sei tocar nem campainha direito, né? Então, nossa. Pai cansado ou pai ausente? Aí vocês podem pensar com vocês como pai, no pai de vocês, no pai dos alunos de vocês, como vocês quiserem. Pai cansado ou pai ausente? Cansado, né? Que era como era o meu pai, é como eu sou, mas é presente, né? Eu acho que é cansado, mas é presente, é melhor. Barbarella. Tá cansado, né? Porque default, né? Estar cansado é o nosso default. Estamos nessa era do cansaço, né? Tem aquele livro já bem famoso, mas tá caindo ali com o controle remoto, mas está do lado. Rafa. Como eu sou pai de cachorro, então eu também vou votar pai cansado, porque de vez em quando ele traz o potinho quando eu só quero dormir. E eu vou lá e pego comida para ele. João Felipe. Pai cansado. Ausente é muito difícil. Já dei aula fora de Curitiba, ficando 2, 3 dias fora, assim. A distância, a ausência é cruel demais. Né? Eu dava aula no interior do Paraná, estava a 8 horas de Curitiba. Daí eu pensava assim, qualquer coisa que aconteça, eu estou a 8 horas de poder ajudar a resolver. Não, é terrível. E para finalizar, criança ou adolescente? Criança. Adolescente. Rafa. Cachorro, ele vai falar. Nelson Rodrigues. João Felipe. Adolescente. Eu sempre admirei a disposição, a empatia, coisa que
a Cândice tem com criança, como ela consegue envolver. E eu olhava assim, como que isso tem essas ideias e tal. Não dá para adolescente, dá para usar ironia, né? É um outro patamar. Mais ou menos, mais ou menos. Né? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. O problema é quando eles votam no Bolsonaro já com 16 anos, aí a coisa começa. Olha só. Né? Mas se eles moram com os pais, ainda dá para trancar. E falar assim, não vai sair. E aí impede de ir votar. Verdade. A multa é R$3. 16 anos nem é obrigatório, então pula essa. Terminamos o nosso quadro Cecília Meirelles e vamos para o nosso próximo quadro que se chama Isso Não, Campeão. E agora é o momento em que vocês colocam para fora uma coisa que nesse momento vocês não estão suportando, que não está dando ali. Pode ser uma questão pessoal, do trabalho, da escrita, o que vocês quiserem. Vamos lá, Rafa, o que para você não estou dando conta disso? Eu não tô dando conta mais da falta de conhecimento das pessoas em relação a absolutamente tudo. Eu acho que a gente entrou num início de fosso do qual as pessoas estão negando o conhecimento e olha o absurdo que foram esse carnaval aqui no Rio Grande do Sul, festas e mais festas no litoral gaúcho, que é o litoral gaúcho, e nem entendo por que as festas existirem no litoral gaúcho. Não faz sentido, né? Não faz sentido algum. E as pessoas mesmo assim fizeram festas, então mantenham-se em casa o máximo possível. Aqui nós estamos em bandeira preta no estado inteiro e vamos nos manter o resto do mês, segundo o governador. Então, não façam isso. Rodrigo, isso não, campeão. Não estou dando conta. Acho que áudio longo no WhatsApp. Não, brincadeira. Eu mandar áudio longo? Não, isso foi um recado para mim, entendeu? Porque eu passo áudios longuíssimos. Não. Você não recebe áudios de 8, 9 minutos. Se bem que também ontem eu gravei um áudio de 12 minutos, né? Então acho que eu não posso reclamar. Eu tenho uma amiga que eu amo muito, que mora na Dinamarca, a gente conversa todos os dias e ela me manda áudios de 18, 19 minutos, assim, sabe? Eu fico lavando louça e escutando, eu confesso. É podcast, não é áudio. É um podcast, exatamente. Né? Nossa, que vida interessante, 18 minutos falando sobre... Não, mas assim, muito... falando sério mesmo, eu acho que o Rafael ele um pouco roubou a minha resposta, né? Eu não vejo por agora, né? Só por esse momento. Mas o que me incomoda muito, assim, desde que eu virei professor, né? Eu tenho uma carreira pretérita de publicitário, né? Aliás, é nesse ano que eu estou empatando o tempo que eu fui publicitário e professor. Me incomoda muito a falta de interesse das pessoas pelo conhecimento, pela cultura, pelo estudo como um todo, sabe? A vontade, assim, de você querer saber mais por saber mais, sabe? É você ser o Sócrates querendo aprender a tocar a área ali na flauta, né? Como disse o Rafael. Me incomoda muito isso, essa visão utilitária de eu não preciso disso, eu não vou precisar, isso não é bacana, isso não é legal, isso não serve para nada. Sabe, se você me der uma bula de remédio para ler, eu vou decorar aquela bula, eu vou escrafunchar aquilo, eu vou tentar entender o que leva aquilo, por que tem aquela linguagem. Para mim, tudo tem interesse, sabe? Eu gosto de tudo, eu gosto de aprender tudo, eu sempre fui um cara muito curioso e me incomoda ver essa falta de curiosidade, essa falta de busca pelo conhecimento, como diria o ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Me incomoda isso, né? Nas pessoas, essa falta de vontade de buscar o conhecimento, de buscar a cultura, principalmente. E você, Barbarella? Eu vou ser mais polêmica. Parem de usar a palavra empatia para tudo, gente. Um monte de... Olha, você pode ser solidário, você pode ser fraterno, você pode ter noção. Às vezes não é questão de empatia, é ter noção. Bom senso. Bom senso. Há uma gama infinita de sentimentos que a gente pode explorar. E digo mais, usem alteridade. Vão lá no Bakhtin, vejam o que o Baca, meu amor, fala sobre alteridade, que é muito mais profundo do que a empatia. É a minha dica aí para os seus alunos. Gratidão. Gratiluz. Gratiluz. Próximo quadro. Calma, eu não falei ainda. Você tem tá me campeão.
Faltou empatia. Faltou empatia da sua parte. Não, eu nunca mais vou usar empatia. Eu escrevi um texto agora usando. Eu vou revisar, vou usar. Eu acho que tá faltando elegância no mundo um pouquinho, né? Acho que falta as pessoas se orgulham da deselegância, do desconhecimento, até na vestimenta, o cuidado, e não precisa ser coisa cara, mas você não vai receber autoridades com a camisa falsificada do Palmeiras, né? É uma questão de elegância. A língua portuguesa tem uma palavra para isso. O Brasil está muito brucutu. Isso. Boa, acho que resumiu, todo mundo aqui resumiu no brucutu. Gostei, Rafa. E vamos para o nosso próximo quadro. Estamos aí numa crise sanitária e, por que não, também educacional. Rafa, quem você quer para ministro da Educação? Eu quero... Eu acho que ele foi um dos grandes ministros da educação no Brasil e que não teve tempo por causa daquelas necessidades de tentar oferecer cargo para evitar o impeachment, que é o Renato Janine Ribeiro, que é aquele professor da USP, da Filosofia da Educação na USP, que foi ministro da Educação durante alguns meses. Ele foi uma pessoa que devotou a vida inteira para pensar a educação. Ele é uma pessoa reconhecida mundialmente, dá palestras nas principais universidades e teve a chance durante alguns meses e não teve tempo para fazer nada. Então, é o meu ministro da Educação do coração. Rodrigo, quem você quer para ministro da Educação? Eu falei agora há pouco do Cristóvão Buarque, não à toa, né? Eu gostava muito daquela proposta, e até hoje eu acho admirável aquela proposta de filho de político só poderia estudar em escola pública, né? Para mim aquilo é espetacular, né? É uma forma de resolver na marra, né, a educação pública desse país. Então, eu acho que seria mais até do que um bom ministro da Educação, um bom presidente da República, o Cristóvão Buarque, né? Eu fico com ele. Barbarella. Eu não brinquei aquela hora. Bárbara Willer. Mas eu voto em você também, total. Você consegue administrar uma casa sozinha com 4 crianças e é linda, maravilhosa, escreve bem. E o Rodrigo junto? E o Rodrigo. Dá mais trabalho. Exatamente. Não, e a minha primeira proposta, ela é muito séria. Eu já pleitei esse cargo há anos. A minha primeira decisão vai ser: vamos extinguir a proposta de intervenção no Enem. Não faz sentido um jovenzinho ter que articular algo para mudar uma situação que nós há anos tentamos, e daí você vai cobrar isso de uma pessoa ali que está em fase de formação. Então essa vai ser, eu vou fazer minha campanha baseada nessa proposta. Eu acho que eu vou ter muita gente adepta. Mas é isso que eles querem, amor. Eles não sabem resolver o problema e eles pedem para os jovens para pegar sugestões ali, entendeu? Então... Terceiriza o problema. E a gente está chegando ao fim do... Você vai falar do ministro da Educação? Eu vou falar do ministro da Educação. Eu, para mudar completamente, eu ressuscitaria o Paulo Freire, né? Na ausência dele, né, quem o substituiu na Secretaria de Educação de São Paulo, que foi o Cortella. Então, Cortella para ministro da Educação ia ser interessante. Eu votaria no Paulo Biagi. Mas para isso precisa... Mas para ter o Cortella, precisa ter um presidente que saiba ler, né? É verdade. Daí demora um pouquinho ainda. E que não acha o Paulo Freire e seus seguidores energúmenos, né? Aí esse é o complicado, né? É gente que não tem espelho. Como diz o Cortella, né? Beleza, vamos tirar o Paulo Freire de patrono da educação. E aí, né? No dia seguinte, faz o quê? O que a gente faz, né? O que vai mudar? Eles não propõem nada. Estamos chegando no fim do nosso podcast, mas não sem antes, campeão, claro, de dar aquela dica maravilhosa para a sua redação. É a nossa dica de campeão. Os nossos mestres que aqui estão vão dar uma dica, ou do que eles escreveram, ou do que eles leram, ou do que eles viram, ou do que eles escutaram, para enriquecer sempre a sua redação. Bárbara, além da Raíssa, qual é a sua dica? Bom, preciso, né, indicar Raíssa, que é um livro de linguagem. Quem gosta bastante de sinestesia, de experimentos assim sensoriais,
eu indico Raíssa, porque realmente vai ser uma leitura que vai mergulhar nos sentidos e nas sensações da pessoa. E diga onde que a gente acha o Raíssa. Como que a gente encontra, né, o nome exatamente e tal? É da editora Inverso, uma editora aqui curitibana, tem no site www.editorainverso.com.br e aqui em Curitiba tem nas livrarias Arte e Letra e Vertov. E apoiem a escritora curitibana iniciante. É um livro com muito amor, assim, foi escrito, é fruto de muito amor e de algo muito raro, né? Não acredita em inspiração, mas esse foi uma inspiração, assim, um jogo. E uma coisa legal é que a Bárbara escreve também crônicas e histórias no Facebook mesmo, né? O Rodrigo também já contribuiu algumas vezes. E essa pegada da visão uma coisa meio Marta Medeiros, assim, né, Bárbara, de você pegar o cotidiano e colocar ali, acho muito legal o que você faz, é muito legal. Então, o teu Facebook é Bárbara Willer mesmo, né? Martins Willer, Martins Willer, e então tem a Raíssa, que é o livro dela que ela lançou. Tá em promoção, eu entrei no site aqui agora, tá em promoção. É por conta do Dia das Mulheres, é verdade, a editora tá com o catálogo em promoção para homenagear. Boa. Rodrigo, sua dica de campeão. Primeira dica, o blog da Bárbara, xaropedebaunilha.wordpress.com, né? É lá que estão a maior parte das crônicas, né? Algumas ela publica trechinhos no Insta, trechinhos no Facebook, né? Mas Xarope de Baunilha, segue lá no Instagram e procura lá no wordpress.com que você vai gostar com certeza absoluta. Mas assim, Felipe Neto, um beijo. Leiam Machado, de verdade, né? Eu acho que com o Machado de Assis você vai entender a alma humana, assim, né? Eu comecei a ler Machado de Assis com 15 para 16 anos, me apaixonei, né, pelo Dom Casmurro, foi uma das coisas que me levou a estudar letras na vida. Então, eu acho assim que, na verdade, um adolescente super está preparado, se ele tiver vontade, se ele tiver o desejo, né, de aprender, se ele quiser realmente conhecer. E, aliás, em não aprendendo, em não conseguindo, conte comigo, né? Conte com os professores de literatura exatamente para isso, né? Para você entender qual é o recado que está por trás daquilo. Então, para mim, qualquer conto do Machado de Assis que você lê, você está brindando, né, a sua inteligência, você está brindando o seu conhecimento com o fino da flor aí da literatura brasileira. Rodrigo, é uma coisa legal que você... Mãe do Machado. Hã? O que você falou, Bárbara? Leia um conto Pai contra a Mãe do Machado. É o segundo melhor conto do Brasil. Qual que é o primeiro? É o teu? Não, é Mel e Girassóis, do Caio Fernando Abreu. Mas o Rodrigo, ele coloca os contos para os alunos, isso eu acho bacana, né? Que ele introduz o Machado através dos contos, então você vai aos pouquinhos instigando e aí preparando. Uma narrativa curta, mais palatável, né? Mais tranquilo, de repente dá para ler um inteiro na sala, como eu costumo fazer sempre com a Cartomante, que eu considero o melhor conto do Machado, né? Então, assim, você vai apresentando aos pouquinhos, vai desvendando, vai tirando as camadas da cebola ali, né? Que é o Machado de Assis. E o legal é que está no domínio público, né? Então o aluno pode entrar lá no domínio público e baixar ali sem pagar nada. Tem um portal dedicado ao Machado de Assis dentro do site do MEC, né? Com uma obra completa do Machado de Assis, tudo que você quiser lá, né? Maravilha. Rafa, querido, sua dica de campeão. Além do seu livro, o que mais? Fale do seu livro, onde encontramos, tudo. Vou indicar o meu livro, então, que é O Homem que Gostava dos Russos e Outros Contos, que saiu no Brasil pela editora Patuá. Olha que chique, saiu no Brasil. Isso. Não, ele acabou com a gente agora. Então, ele saiu em 2018 e aqui, e vocês encontram, acho que o mais fácil de encontrar é na Amazon, tanto o livro físico quanto o e-book. E ele ganhou um prêmio em Portugal, e daí ele saiu em Portugal pela editora Gato Bravo. E daí vocês encontram o livro também. O e-book, na realidade, é pela editora portuguesa, que tá num preço bem legal também. E, na ele realidade, foi traduzido daí, Rafael? Foi. Ah, tá, beleza. Eu mesmo que fiz a tradução. E, na realidade, eu acho que, de fato, o Rodrigo falou ali um negócio que é impressionante. Eu também leria bula de remédio. Porque eu acho que a leitura ela vai contribuir para quem escreve da maneira mais maravilhosa possível, porque a gente observa
como o escritor ele vai trabalhando com a língua e como ele vai tendo todos os cuidados que ele deve ter ao escrever. Então, eu acho que se a pessoa for ler a melhor pessoa que para mim escreveu na vida, porque ele não errou uma vírgula nunca, é o Jorge Luiz Borges. A gente esquece toda a biografia política dele e vê só a literatura, porque ele foi um deus da língua. Ele, em 5 páginas, ele conseguiu falar tudo. Mas leiam. E eu vou indicar um outro livro que é muito legal, que saiu ano passado pela editora dublinense, que é o Fake Fiction, Contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade. É uma publicação que está fazendo um certo sucesso aí e que contou com... deixa eu ver aqui, acho que são 30 autores. Não lembro direito se são 30 autores. Bom, mas são quase 30 autores, metade homens, metade mulheres, que foram convidados pela editora para escrever contos sobre o Brasil contemporâneo. Então, são contos que rememoram desde a época da ditadura até o ano de 2019. Até o ano de 2019. Então, são histórias muito chocantes, muito marcantes, muito fundamentais para a gente compreender o que aconteceu nos últimos anos no Brasil através do olhar da literatura. Eu indico muito isso. Ele foi organizado pelo Rodrigo Rospi e pela Júlia Dantas. E também, esse aí vocês encontram em absolutamente qualquer livraria, porque a Dublinense tem uma distribuição nacional muito boa. Enfim, E dá acho para que era pensar isso. até assim, né, Rafael? Acho que talvez a segunda edição é só 2020 e 2021, né? É 2000... Exato. 2020 e 2021 já dá Olha que só esses 2 legal. anos, segundo volume. O Exato. Rafael mostrou ali, né? Não dá para ver, mas o aluno campeão depois procura a foto ali, que massa, do livro, né? A questão É da uma foto. bela capa, eu Bela diria. É uma capa bela mesmo, uma capa. bela É uma capa. bela capa. E Dá para chegamos julgar o livro pela capa. Chegamos Exatamente. ao fim do nosso papo de campeão. Infelizmente, aqui esse papo maravilhoso com esses mestres, a quem eu admiro tanto, esses 3 aqui. Deixa eu só sei que dar não uma tem tempo dica pra nada. Você quer dar uma dica de campeão também? final, assim. Você está querendo participar hoje, o João Felipe Pois geralmente não, a pessoa está me boicotando, ela falou no começo, ele vai participar também, e daí, sempre na minha vez, ela pula. Mas tem a ver, eu me lembrei dessa frase no começo, lá, quando o Rafael citou o Ítalo Calvino, né, porque ler os clássicos, e tem uma frase que essa dá para levar para a vida, né, que é a do Ferreira Goulart, que ele diz, né, a arte existe porque a vida não basta. Então é isso. Por que ler os clássicos? Porque a vida não basta. Existem os clássicos e a gente vai ler também. Opa, fechamos então com chave de ouro. Muito obrigada, meus queridos, pelo tempo de vocês, pela generosidade em dividir esse conhecimento vasto que vocês têm. Continue brilhando nas salas de aula da vida, no Brasil e fora dele, né, Rafa? Quem sabe a Raíssa vá para Portugal também. E muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. E a gente se vê pelas redes sociais e pelas salas de aula da vida. Um beijo em vocês. Aluno campeão, nos siga, @redação de campeão. O que mais, João Felipe? No nosso site, redaçãodecampeão.com.br, e fala para a avó entrar no Facebook também. Tchau, galera.